Glória a Deus, amém? Pedir aos irmãos se colocarem em pé para nós lermos a palavra do Senhor. E vamos abrir em Gênesis, capítulo 31. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 31. Nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Gênesis 31, 1. Amém? Está escrito assim: Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, e onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E nesta noite nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, fala conosco, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem sobre esta palavra para nos abençoar. Meu Deus, nós cremos que esta é uma palavra viva e eficaz. Cremos que esta é uma palavra que não volta vazia, mas antes, ó Senhor, o Senhor preparou que ela nos abençoasse. O Senhor mesmo declarou: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta é uma palavra de vida, esta é uma palavra de força, esta é uma palavra de renovo e de bênção para as nossas vidas. Que Tu faças, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Os irmãos podem se assentar. Eu estava meditando na palavra do Senhor, o Senhor me levou a este texto, e o Senhor me falou: Deus está vendo. Porque Jacó está contando aqui de lutas e tribulações que ele tem passado, adversidades que ele tem enfrentado ali no seu trabalho, na sua família, porque está tudo interligado, o trabalho dele é com a família. E ali está acontecendo algumas coisas, mas Deus está ali agindo, está falando com Jacó, está manifestando o seu poder e a sua glória sobre a vida de Jacó. E a palavra de Deus nos diz aqui, no versículo 3, que o Senhor fala com Jacó. Antes ali, ele está no versículo 1, ele está ouvindo o que os seus cunhados estão falando. Os cunhados estão falando mal de Jacó. Olha, Jacó está pegando as coisas do nosso pai. Jacó está passando o nosso pai para trás. E Jacó mesmo está percebendo que o rosto de Labão já não é o mesmo para com ele. Labão está desconfiado. Labão está ali com inveja, com raiva de Jacó. E aí, nesse meio tempo, Deus vem e fala com Jacó. Jacó, é tempo de voltar. E Jacó ouve a voz de Deus.
Primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é ouvir a voz de Deus. Você pode estar passando por uma luta, por uma tribulação, por uma adversidade, mas uma coisa que você sempre tem que estar atento é para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala. A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer em vários lugares: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz. Deus está falando a todo momento. E se nós não estamos escutando, não é porque Deus não está falando, porque às vezes a gente tem essa impressão: Deus não está falando nada. Eu estou querendo ouvir a voz de Deus, mas Deus não fala comigo. Deus está falando a todo tempo. Deus fala conosco e fala de diversas maneiras. E nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, você tem que estar ligado em Deus. Não é verdade? Você tem que ler a Bíblia, porque Deus pode falar com você enquanto você está lendo a Bíblia. Você tem que vir na igreja, porque Deus fala com você aqui na igreja. Hoje em dia as pessoas não querem mais ler a Bíblia. Hoje em dia as pessoas não querem mais vir na igreja e querem que Deus fale. Não, irmão. Para ouvir a voz de Deus, você tem que ler a Bíblia. Para ouvir a voz de Deus, você tem que vir na igreja. Tem que ter um esforço da gente. Hoje em dia o povo não quer mais se esforçar. O povo quer comodidade. Deus quer falar comigo? Será que Deus usa o WhatsApp? Será que Ele pode me mandar uma mensagem? Não, Deus não vai mandar mensagem para você no WhatsApp. Se bem que a gente recebe bastante mensagem, né? E é bom a gente receber mensagem no WhatsApp. Quando eu falo isso, não quer dizer que Deus não pode usar ninguém para mandar uma mensagem para você. Não é isso. Deus pode usar alguém para mandar uma mensagem. Irmão, mas você, se você ficar na sua casa, se você não ler a sua Bíblia, e se você não vir buscar a Deus, Deus vai falar e você não vai ouvir. Deus vai falar e você não vai entender. Porque a gente tem que estar ligado com Deus. A gente tem que estar na comunhão de Deus, aleluia. Tem que ter uma busca, tem que ter uma disposição nossa de buscar a Deus. E aí você vai ouvir Deus falar. Jacó ouviu Deus falar. Deus falou com Jacó e Jacó ouviu a voz de Deus. Deus quer falar com a gente. Nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber reconhecer a voz de Deus. Porque tem muitas vozes falando por aí. E tem voz que não é a voz de Deus. Tem pessoas falando em nome de Deus que não estão falando de acordo com a palavra de Deus. Então, para mim, entender a voz de Deus e saber diferenciar a voz de Deus das outras vozes, eu tenho que ter intimidade com Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Por quê? Como é que você faz para reconhecer a voz de alguém? Você tem que conhecer aquela pessoa e falar com ela várias vezes. Não é assim? A esposa conhece a voz do esposo, o esposo conhece a voz da esposa, o filho conhece a voz do pai e da mãe, a mãe conhece a voz dos seus filhos. Por quê? Porque tem uma convivência, tem uma intimidade. Agora as pessoas hoje não têm mais intimidade, não buscam mais intimidade com Deus, não vão reconhecer a voz de Deus. Nós precisamos ter intimidade, precisamos buscar a intimidade com Deus. Jacó é um homem fiel. Versículo 6, ele diz: vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso Pai. Fidelidade, ela faz parte do caráter do crente. Não importa onde você está. Jacó está num ambiente difícil, em que o seu sogro, que é o seu patrão, está todo o tempo tentando enganá-lo. A todo tempo Labão está tentando passar Jacó para trás. Mas isso não levou Jacó a agir da mesma maneira. Jacó não tenta passar Labão para trás. Embora os seus cunhados e o próprio Labão acusam Jacó de estar enganando, Jacó não está enganando. Eles acusam Jacó de estar trapaceando, mas Jacó não está trapaceando. Jacó está sendo fiel. Jacó está sendo íntegro naquilo que ele está fazendo. Em outro tempo, ele foi um enganador. Em outro tempo, ele foi um suplantador. Alguém que usou de mentira para roubar, para enganar, para usurpar. Mas agora Jacó é outro homem. Ele teve um encontro com Deus em Betel. Agora ele não usa mais de mentira. Agora ele não usa mais de engano. Agora Jacó está agindo com integridade, com sinceridade. 20 anos, a palavra de Deus diz que Jacó está servindo a Labão.
20 anos ele está ali trabalhando e labutando, e ele vai falar como que ele trabalhou. Olha aí no capítulo 31 mesmo, versículo 38, ele está conversando com Labão, e ele está falando aqui, ó, estes 20 anos que eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e eu não comi os carneiros do teu rebanho, não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fossem comigo, por certo que me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Jacó está lutando agora com armas espirituais. Ele não está usando armas carnais. Então isso nos mostra que o crente ele tem que ser íntegro e honesto em tudo que faz. Você quer que Deus entre na tua causa? Você quer que Deus peleja por você? Seja fiel. Seja íntegro. A palavra de Deus diz que os inimigos de Daniel vasculharam a vida de Daniel. Daniel capítulo 6. Examinaram, passaram um pente fino, um raio-x na vida de Daniel, e eles chegaram à seguinte conclusão: nunca acharemos nada contra Daniel, ele é fiel. Não tem vício, não tem culpa nenhuma, assim tem que ser o crente. A nossa vida tem que ser uma vida que testemunha que nós servimos a Deus. Eu cresci no Evangelho e, há um tempo atrás, ser crente era sinônimo de ser honesto. Quando o crente chegava em algum lugar, um comércio, alguma coisa, as pessoas diziam, não, ele é crente, pode confiar nele. Ele é crente, ele vai comprar e vai pagar. Ele é crente, ele vai agir correto. Hoje em dia a gente vê tanto mau testemunho, irmãos. Mas a palavra de Deus não mudou, as pessoas é que mudaram. As pessoas é que não estão tendo mais temor, mas o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, ele dá testemunho de integridade. Ele dá testemunho de fidelidade. E Deus está entrando na causa a favor de Jacó, porque Deus está vendo a fidelidade de Jacó. Olha o que diz aí a partir do versículo 7, capítulo 31, versículo 7. O vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. Então Jacó está dizendo, olha, se a bênção de Deus está na minha vida, se Deus tem me feito crescer, é a obra de Deus, é o poder de Deus. Não sou eu que estou sendo mais esperto que ninguém, não sou eu que estou passando ninguém para trás, porque o mundo, o que a pessoa no mundo faz? Ela quer passar os outros para trás, ele não tem temor de Deus, então ele engana. A Bíblia diz enganando e sendo enganado. É difícil você ver, existe, não vou dizer que não existe, pessoa honesta no mundo não existe, mas é difícil. A maioria das pessoas tentam crescer subindo em cima dos outros, passando os outros para trás. Mas o servo de Deus, ele age na integridade, ele deixa Deus lutar a favor dele. Ele está dando testemunho, Deus não deixou, aleluia. Deus tirou dele e deu para mim, aleluia. Foi Deus que fez, não fui eu. Não foi a minha, vamos dizer, a minha esperteza. Não foi, esse crédito não é meu, esse crédito é um crédito que eu dou para Deus. É a bênção de Deus. Provérbios diz, a bênção de Deus é quem enriquece e ela não acrescenta dores. A palavra de Deus diz no Salmo 1 que aquele que teme ao Senhor, que anda em fidelidade, em retidão diante do Senhor, tudo quanto fizer prosperará. Você pode ser uma pessoa das mais simples e humildes, aonde você pôr a tua mão vai prosperar.
A palavra de Deus diz que José chega na casa de Potifar, e José é um escravo. Qual a posição do escravo na sociedade daquela época? Era menos, era o mínimo. O mínimo dos mínimos dos mínimos. Só que Potifar começa a reparar que aonde José põe a mão tem bênção. Aonde José põe a mão as coisas crescem, prosperam. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a vida de José. Assim hoje acontece na nossa vida, irmão. Você pode não ter o cargo mais alto na empresa, mas se você é um servo de Deus, o patrão, o chefe vai olhar e vai ver. Não, onde ele põe a mão vai dar bem. Tem bênção. Onde ele coloca a mão, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. O patrão de Jacó, o seu próprio sogro, tenta enganar ele, mas não consegue. Por quê? Porque Deus está lutando a favor dele. E quando Deus entra na causa, irmão, não tem quem passa, não tem quem prejudica, não tem. Deus entra no negócio, Ele entra para fazer a diferença. E faz a diferença, aleluia! Ele ergue do pó, Ele ergue do monturo, Ele ergue da cinza, meu irmão. Deus pega aquela pessoa que não tem nada, e a Bíblia diz, Ele levanta e faz assentar com os príncipes do seu povo. José é um escravo, mas daqui a pouco Deus vai agindo na vida de José. Deus vai trabalhando de uma tal maneira que daqui a pouco José está no palácio, está na presença de Faraó, e o próprio Faraó o nomeia governador do Egito. É o agir de Deus. Não é a inteligência de José, não é a capacidade humana de José, é o poder de Deus que lhe dá inteligência, que lhe dá sabedoria e que lhe dá capacidade. Daniel capítulo 1, Daniel chega na Babilônia, e Daniel também é um escravo, é um cativo. Também chega lá sem nenhuma condição, mas de repente há em Daniel fidelidade. Há em Daniel integridade, e a Bíblia diz que por causa da sua fé, por causa da sua integridade, por causa da sua fidelidade, Deus dá inteligência e sabedoria. Você quer que Deus te abençoe, irmão? Seja fiel, seja íntegro. Busque a Deus, busque a palavra de Deus. Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia. Deus vai fazer você crescer, aleluia. Porque Deus sabe, ali está um servo fiel, ali está uma serva fiel, aleluia, ali não vai envergonhar o meu nome não, ali não vai ser motivo de escândalo não, ali o meu nome não vai ser blasfemado na vida dele não, aleluia, porque o meu servo é fiel. Deus, olha, pode se passar anos, olha, a luta de Jacó aqui é de 20 anos, irmão. A luta de José no Egito foi de alguns anos, a luta de Daniel na Babilônia foi de alguns anos, mas a vitória chega, aleluia. A bênção chega, e quando ela chega, ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar. Os inimigos até conspiraram com Daniel, até tentaram, até lançaram ele na cova dos leões. Mas Deus fechou a boca do leão. Aleluia! Tirou Daniel da cova. E os inimigos que conspiraram contra ele, morreram na cova que prepararam para Daniel. Lá nos dias de Esther, Amã fez uma forca para matar Mardoqueu. Quem é que morreu na forca de Amã? Ele mesmo. Porque quando a gente está servindo a Deus com fidelidade, com integridade, aleluia, Deus transforma a maldição em bênção. Deus entra e Deus peleja por nós. Deus assume a frente, Deus toma as nossas dores, aleluia. Quem tomou as dores de Jacó foi Deus. Deus vai falar aqui para ele, aleluia. Ele vai dizer, versículo 10 aqui, ó, sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo quanto Labão te fez. Deus está dizendo, estou olhando. Labão está tentando te passar a perna, mas eu estou vendo, eu estou desfazendo a estratégia dele. Ele está armando aqui a arapuca, ele está armando o plano, mas eu estou desfazendo o plano dele. A palavra de Deus diz que o rei da Síria queria atacar Israel com uma emboscada.
E ele fazia planos lá no secreto com os seus generais lá. Nós vamos pôr uma emboscada ali e nós vamos derrotar Israel. Só que lá em Israel tinha um homem de Deus chamado profeta Eliseu. E Deus ouvia os planos do rei da Síria e avisava o profeta Eliseu. O profeta Eliseu mandava o recado para o rei de Israel: evita de passar em tal lugar, E os planos do rei da Síria caíam por terra. E o rei da Síria não entendia o que estava acontecendo. Achou que tinha um espião. Tem um espião aqui. Tem um traidor no meio de nós. Alguém falou: não, rei. Não tem um espião, não tem um traidor. Tem um homem de Deus lá em Israel. Porque tudo que o rei planeja, mesmo que o rei não falar para ninguém, o rei planejou lá no seu quarto, lá na sua câmara de dormir. Deus vê e Deus revela para ele. O rei se encheu de fúria, mandou o seu exército lá capturar o profeta Eliseu. Cercaram a cidade que estava o homem de Deus. O homem de Deus saiu lá, aleluia. Estendeu a mão, orou, e Deus feriu de cegueira todo aquele exército. Toda a estratégia do inimigo caiu por terra. Quando Deus entra na batalha, Deus entra na batalha para ganhar. Deus está dizendo: olha, eu tenho visto o que Labão te fez. Deus vê quando as pessoas são falsas com a gente. Deus vê quando as pessoas são desonestas com a gente. Deus vê quando as pessoas estão intentando mal contra a gente. Muitas vezes a gente, na nossa simplicidade ou na sinceridade do nosso coração, a gente pode até não ver, mas Deus vê. Mas não é para você ficar com raiva de ninguém, não. Não é para você odiar ninguém, não. Deixa Deus assumir o controle da situação. Deixa Deus assumir o controle. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. A gente não tem que ter raiva de ninguém. A gente não tem que procurar se vingar. Entrega nas mãos do Senhor e deixa Deus fazer a justiça. Deixa Deus lutar. Aleluia! E por que tudo isso acontece na vida de Jacó? Porque ele está em aliança com Deus. Deus fala para ele, versículo 13: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, e onde me tens feito voto. Deus está dizendo: olha, eu sou o Deus da aliança. Você fez uma aliança comigo, aleluia. E eu sou o mesmo Deus da aliança. Vamos voltar para o capítulo 28, para a gente entender essa aliança de Jacó, esse voto de Jacó com o Senhor. Jacó está lá, está fugindo, porque naquele tempo ele ainda não tinha uma vida íntegra. Então ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai. Ele está fugindo porque o seu irmão está procurando matá-lo. Ele tem que fugir às pressas, ele está sozinho. Ele chega no lugar, ele dorme ali, coloca uma pedra por travesseiro, ele dorme ali, ele sonha. E ele tem uma experiência com Deus, ele tem uma visão. Deus mostra para ele uma escada, anjos de Deus sobem e descem daquela escada. O próprio Deus está no topo da escada e Deus fala com ele, aleluia. E quando ele acorda, versículo 18, Gênesis 28, 18, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. Você sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Onde é que você vai estabelecer uma aliança com Deus? Na casa de Deus, não é na sua casa. Você ficar em casa, em vez de você estar na igreja, fica em casa, não é lugar de você estabelecer uma aliança com Deus. O lugar de você estabelecer uma aliança com Deus é na igreja, é na presença de Deus. Betel significa casa de Deus, aleluia. O nome daquele lugar antes era Luz, e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aliança aqui, aleluia! O Senhor será o meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna, será o quê? Casa de Deus. Quer dizer, Jacó está dizendo: eu não vou me esquecer desse lugar. Eu não vou me esquecer dessa experiência que eu tive com Deus aqui, aleluia. Eu não vou esquecer daquilo que Deus falou comigo neste lugar. Esse lugar para mim agora é um lugar sagrado, é casa de Deus, aleluia. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu tenho uma aliança com Deus, Deus está em aliança comigo. Ele estabelece uma aliança com Deus. E lá, quando Deus está falando com ele no capítulo 31, no versículo 13, eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus da aliança. Eu vi
que você consagrou aquela coluna, eu vi que você votou um voto ali, aleluia, e eu estou naquele voto, aleluia, eu estou naquela aliança, aleluia, eu estou contigo, aleluia, eu estou te guardando, aleluia. Você disse que se eu te guardasse, eu estou te guardando. Você disse se eu te desse pão para comer, eu estou te dando pão para comer. Você disse se eu te desse vestes para vestir, eu tenho te dado vestes para vestir, aleluia, eu tenho sustentado a tua vida, eu tenho cuidado de você, eu sou o Deus de aliança, aleluia. Muitas vezes o nosso problema é que a gente faz aliança com Deus e a gente não cumpre a nossa parte. Quantas pessoas fazem aliança com Deus? Quando está no momento da luta, da tribulação, não, Senhor, eu vou te servir, eu vou me consagrar ainda mais. Aí não vai na igreja, aí não vai no culto. Qualquer coisinha não vai na igreja, qualquer coisinha não vai no culto. Né? Não é verdade? Quantas pessoas são assim? Na hora do aperto, na hora da dificuldade, Jacó estava na dificuldade. Na hora que está ali na aflição, não, Senhor, eu prometo que eu vou me dedicar mais, Senhor. Eu prometo que eu vou me consagrar mais. Aí Deus abençoa, cadê? Cadê a pessoa no culto? Cadê a pessoa na igreja? Deus abençoa e prospera, cadê a pessoa sendo fiel no dízimo e na oferta? Aí quando Deus abençoa, ela fala, não sei. Aí já começa a não querer dar o dízimo, não querer dar a oferta, falha na sua parte. Aí Deus, o que acontece? Rompe a aliança com Deus. Não é Deus que virou as costas, é a pessoa que rompeu a aliança. Uma aliança tem compromisso das duas partes. As duas partes têm compromisso na aliança. E com Deus você não precisa se preocupar, que Deus, a Bíblia diz, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que a gente romper a aliança, se a gente voltar, se arrepender, Deus restaura a aliança. Deus não vai dizer, não quero saber mais de você não, você mentiu para mim, você me enganou, pode ir embora. Deus não vai fazer isso. Se você se arrepender, você fez uma aliança, você fez um voto com Deus, você foi infiel, você quebrou seu voto, você quebrou a sua aliança, se arrependa, que Deus vai restaurar o voto, que Deus vai restaurar a aliança. Sansão não rompeu o voto? Sansão rompeu o voto, raparam a cabeça dele, o Espírito Santo se retirou dele, mas quando ele se arrependeu, quando o cabelo cresceu, ele se arrependeu, o que aconteceu? Ele clamou, Senhor, lembra-te de mim. E Deus lembrou dele. E Deus fortaleceu ele de novo. Aleluia. O nosso Deus é misericordioso. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Você rompeu a tua aliança, prometeu que você ia se consagrar mais a Deus e não se consagrou. Se arrepende. Se consagra. Você prometeu que você ia ler a Bíblia, não está lendo a Bíblia. Você prometeu que ia orar, não está orando. Você prometeu que não ia faltar nos cultos, está faltando. Se arrependa. Volte à prática das primeiras obras. Lembra de Apocalipse? O que Deus fala? Lembra do teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras coisas. Arrepende-te, volta. Porque Deus quer restaurar a aliança. Porque Deus quer restaurar o compromisso. Deus quer restaurar o voto. Deus quer abençoar, irmão. Mas Deus não vai abençoar a aliança quebrada. Deus não vai abençoar voto rompido. Tem que ter um arrependimento. Tem que ter uma volta para a aliança, uma volta para o compromisso, aleluia. Deus está dizendo para ele, eu não esqueci da aliança, você foi fiel comigo, eu estou sendo fiel com você, e a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Deus não é bom só em palavras, Deus é bom em bênção, Deus é bom em atos, Deus é bom em misericórdia, Deus é bom em poder, Deus é bom em graça, Deus é bom em misericórdia, aleluia. Deus é bom em levantar, em restaurar, em abençoar. Mas tem que haver um compromisso da nossa parte. Amém? Glória a Deus. Que você possa, como Jacó, manter a tua aliança, manter o teu voto, aleluia. Deus não se esquece, Deus diz para ele, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna a terra da tua parentela. E Deus foi com ele. Deus vai ser com ele. Labão vai reunir um exército, vai perseguir ele, mas Deus vai repreender Labão. Olha, cuida com o que você vai falar para Jacó. Cuida com o que você... Olha, Deus repreendeu Labão de uma tal maneira
que ele não pôde falar o que ele queria para Jacó. Olha aí, capítulo 31 mesmo. Olha o que Labão vai dizer. Não anotei aqui, perdi. Aqui, ó, versículo 29, 31, 29. Labão está dizendo para Jacó: poder havia na minha mão para te fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem, nem mal. Cuida com o que você vai falar com Jacó. Ele está dizendo: ó, eu reuni um exército aqui, eu estava te perseguindo, eu podia fazer mal para você, mas Deus me repreendeu ontem à noite. E Deus disse: ó, guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Ó, cuidado com o que você vai falar com Jacó, porque eu estou ouvindo. E eu tenho uma aliança com Jacó. Jacó vai passar dali, vai atravessar o val do Jaboque. O que vai acontecer no val do Jaboque? Ele vai ter um encontro com Deus. Deus vai tocar nele, aleluia. Deus vai mudar o seu nome. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com os deuses e com os homens e prevaleceste. Ele vai ficar com medo do seu irmão Esaú, mas Deus vai trazer Esaú e 400 homens com ele. E vai fazer com que Esaú abrace, ambos choram, se reconciliam e nada de mal acontece. Deus cumpre aquilo que Deus prometeu para ele. Eu vou te levar em paz, eu vou te trazer em paz. E eu vou te abençoar. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.